nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém, amados? Glória a Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus para mais essa celebração gloriosa aqui no ponto de pregação, na rua principal, no Alto José do Pinho, na residência da nossa irmã Zefinha. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da irmã Nininha, que dirige este culto. Glória a Jesus. E nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Louvamos a Deus pela vida do Felipe também, que está sempre nos auxiliando nessa transmissão, em nome do Senhor Jesus, o que faz com que esta palavra chegue a muitas pessoas. Glória a Deus. Palavra esta que depois, inclusive, vai, além de ficar no Facebook, vai também para o YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo. Você verifica se está inscrito no canal do YouTube da igreja. Quando você entra no canal e ali está escrito assim, inscreva-se, é porque não está inscrito. Aí você clica, é só clicar aí, que a inscrição é feita automaticamente. Outra coisa importante é acionar o sininho no Facebook e a notificação para poder acompanhar, louvado seja Deus, a postagem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós vamos continuar com aquele seriado que começamos já há 3 semanas atrás, sobre o beabá da fé. Amém? Amém? Sobre o beabá da fé. Inclusive, a gente vai continuar essa série, diante de uma palavra que eu até ministrei a semana passada, na oportunidade anterior a esta, sobre um comentário que alguém fez, quando eu passava do coral para a mocidade, para o conjunto, enfim, celebrando a Jesus e muito ativo na congregação que eu fazia parte, alguém se incomodava com isso. E aí eu fiquei ouvindo depois essa mensagem e me lembrei que muita gente já me procurou e já me disse que tinha se afastado do Evangelho por causa de algo que aconteceu na congregação, no convívio. E a gente, infelizmente, escuta muita coisa e passa por muita coisa quando novo convertido. Tudo servindo de tentação para você exatamente não permanecer no caminho, para você não seguir na caminhada. O inimigo se levanta de diversas maneiras. E por mais incrível que pareça, ele usa muita gente no meio da congregação. Ele usa muitos irmãos que não vigiam, que não se policiam, para matar o outro da fé. Aí tem irmãos que nem se apercebe. É uma palavra, às vezes é até um olhar, uma abordagem mal feita, um tratamento indevido. A pessoa está nova na fé, ela está como aquela película do ovo, muito sensível ainda. Olha que o ovo, depois de concluído, ele ainda é frágil. Imagine ele ainda no processo de criar aquela casca. A pessoa está assim realmente fragilizada. Então, todo cuidado com o novo convertido é pouco. Todo cuidado com a sua fé, meu irmão, no começo dela é pouco. Se a gente deve cuidar da nossa fé ao longo de uma jornada, vou tirar por mim, de 38 anos, se você tem que cuidar da sua fé ao longo desses... Quantos anos você é convertida? 18. A outra nem lembra. Meses. Se a gente tem que cuidar da fé ao longo desse período todo, quanto tempo você tem de convertido? Responde aí no Facebook
ou depois no YouTube, se você tem que cuidar da fé desse período aí de anos, né? Imagine novo na fé. Então todo cuidado é pouco. Mas antes de continuar com essa fala, eu quero exatamente ler o versículo que me veio ao coração, que eu penso ele é referência para isso. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer é uma fala que eu já disse muitas vezes, mas não custa nada repetir, que é de procurarmos ser crente para ir morar no céu. Amém? Porque se não formos crente para ir morar no céu, estamos perdendo tempo. Seja crente, meu irmão novo convertido, meu irmão velho convertido, se é que existe isso. Até porque a conversão é mudança. E a todo instante a gente deve estar mudando, a gente deve estar melhorando. A vida cristã é um processo de aprendizagem. E a gente está sempre aprendendo, e na proporção que a gente está aprendendo a palavra de Deus, as verdades de Deus, os princípios divinos, os valores divinos, a gente vai moldando as nossas vidas. Pelo menos devemos cuidar de moldar as nossas vidas a partir desse entendimento da Escritura Sagrada, para fazer jus às palavras de Jesus, que é de sermos crentes, como diz a Escritura. Não precisava nem dizer, mas se não for crente como diz a Escritura, é outra perda de tempo. Não é? Então olhar para Jesus é mais do que não olhar para a direita, é mais do que não olhar para a esquerda, é mais do que não olhar para a retaguarda, como fez a mulher de Ló, é mais do que olhar até para frente, é mais do que até olhar para cima. Olhar para Jesus transcende a essa direção geográfica do nosso olhar. Diga-se de passagem que esse olhar para Jesus não é com os olhos desta anatomia, que os mais antigos diziam a terra de comer, né? A gente sabe que nem todos dormiremos, diz a palavra de Deus, mas transformados seremos no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta vai tocar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos ao encontro do Senhor. Então a terra não vai comer o olho de todo mundo. Amém? Louvado seja Deus. Mas ainda assim não são com os olhos desta anatomia, não é? Hebreus 12, verso 2. E esses olhos são os olhos da alma, o entendimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. São os olhos da alma e o entendimento, que a Bíblia diz que dos incrédulos está cego. O adversário cegou, bloqueou a mente, não é? Das pessoas. Quando a pessoa se converte a Jesus, quando a pessoa nasce de novo, a sua mente ela é desbloqueada. Ela passa a entender as coisas de Deus, ela passa até a ter o entendimento melhor da Escritura. Amém? Alguns irmãos dizem, pastor, mas eu já sou crente, eu não consigo entender muito a Bíblia. É porque para entender a Bíblia, primeiro tem que ler a Bíblia. E para entender, não é só ler um versículo isolado. Procure ler um capítulo inteiro, mas não um capítulo do meio do livro. Comece a ler o livro do começo. Porque nem sempre os fatos bíblicos estão em ordem cronológica. Ou seja, dois depois do 1, 3 depois do 2, 4 depois do 3. Às vezes está misturado o tempo, né? E além de ler a Bíblia com essa sistemática, é importante que também se ore.
é importante também que ore, é importante também que esteja envolvido. Eu estava dizendo recentemente no programa Acorda a Bênção, que o conhecimento bíblico, ele fica, inclusive, bem apurado quando você é um crente dedicado, quando você se envolve na obra. Aí você vai adquirindo experiências que o conhecimento da palavra se amplia pela prática. E o conhecimento da palavra, aquilo que você já leu em determinado momento, quando você está no campo de batalha, quando você está no exercício da fé, da devoção, quando você está sendo um agente ativo da seara, quando você está sendo um crente de mão no arado, aquele conhecimento ele vai se encaixando dentro de coisas que você vem vivendo. Aí você diz, poxa, bem que a Bíblia diz assim, bem que a Bíblia fala isso. E aí uma coisa vai se coadunando à outra. O entendimento da gente se abre quando a gente se converte, mas nós temos que trabalhar essa abertura do entendimento. Tem que trabalhar a nossa mente. Amém? Para que de fato tenhamos um conhecimento melhor das Escrituras Sagradas, melhor das coisas de Deus. Mas esse olhar para Jesus, como eu já disse, transcende essa direção geográfica. Esse olhar para Jesus é ter Jesus como paradigma, é ter Jesus como exemplo, é ter Jesus como modelo, é ter Jesus como padrão, é ter Jesus como referência, é ter Jesus como exemplo. Se eu não disse, eu disse, eu digo agora e repito se já disse. Amém? Amém. Olhar para Jesus Jesus é o meu alvo. Além de entender que foi Jesus quem morreu por nós. Amém, amados? Além de entender que é Jesus quem nos ajuda, inclusive, a pagar as nossas contas. Além de entender que é Jesus que nos ajuda em nossos corres. Não é a expressão hoje, né? Porque ninguém tem que estar acompanhando sua vida, até porque não lhe ajuda nos boletos que chegam. Então despreze as afrontas, que foi o que Jesus fez. Aleluia! Jesus suportou a cruz e desprezou as afrontas. Então nós devemos fazer isso também, suportar a cruz. Eu já disse em outro momento aqui que a cruz não são as pessoas do nosso convívio, da nossa família, da vizinhança, de trabalho, de cursinho, de colégio, de faculdade. Não, às vezes as pessoas dão lugar ao diabo mesmo, às vezes as pessoas não vigiam, às vezes as pessoas tornam as nossas vidas mais difíceis. Tem gente que só Jesus na causa, mas ainda assim a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Há sempre algo por trás de quem, de alguma maneira, gera para nós desconforto, de alguma maneira tira a nossa paz, de alguma maneira tira a nossa felicidade, de alguma maneira nos afronta, de alguma maneira quer nos intimidar, de alguma maneira nos ameaça, de alguma maneira nos causa dano. Há sempre uma ação diabólica por trás disso. A pessoa que está sendo objeto, instrumento, consciente ou não. Vê que bronca. Só que nós, tendo o entendimento bíblico, aí a gente vai lidar com essa situação de maneira mais prudente, de maneira mais cristã. Eu disse na ministração passada, se puder aguentar, você fica perto, senão se afaste. Se não se afaste. Aí me vê agora uma direção de Deus, porque de repente tem alguém perguntando, mas pastor, eu sou casada, e como é que eu vou me afastar? Inclusive a Bíblia dá até ordem para isso. Se for para estar vivendo como 2 gatos dentro de um saco, é melhor se apartar, porque o Senhor nos chamou para a paz. Ou seja, se já existe agressão, violência, é melhor se apartar, diz a Bíblia. Isso só abrindo parênteses e fechando rápido, porque é pano para muita manga, não é? Não licencia a pessoa a contrair outra relação conjugal.
ou se une o marido à mulher, a mulher ao marido, ou então viva só, diz a palavra de Deus. Não é? Estou verbalizando o que está escrito, inclusive, em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Mas vamos lá. Olhar para Jesus é suportar a cruz. A cruz, também disse numa ministração anterior a esta, que no caso da gente, a cruz que Jesus suportou, não é? Que transcende ao madeiro, não é? Porque a Bíblia diz em Isaías que ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Ele se fez maldito por nós. Não que Jesus tenha se tornado pecador. Jesus foi tentado em tudo, diz Hebreus, mas nunca cedeu a nenhuma tentação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Amém, amados? Jesus nunca pecou, mas ele levou para nós a reputação de maldito, porque está escrito que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Jesus suportou a cruz, porque ele foi julgado, sentenciado e condenado por nós, sendo inocente. Quando os homens foram prendê-lo, Pedro puxou a espada e na orelha do soldado romano, que a gente o conhece por Malco. E aí Jesus repreende Pedro, manda que ele guardasse a sua espada, cola a orelha, aleluia, do soldado no lugar e diz, fazendo uma pergunta: não poderia eu rogar ao Pai milhares e miríades de anjos para vir livrar dessa situação? Ele poderia ter feito isso, mas ele suportou a cruz. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Ele suporta a cruz, levando sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, sendo moído pelos nossos pecados. Ele suporta a cruz, quando inclusive, além de ter feito isso, que eu acabei de relatar, lá no Monte das Oliveiras, ele segue a sua jornada de sofrimento, indo às autoridades políticas religiosas da época, e sendo ali, por alguns inocentados, por outros condenados, o povo que fora todo abençoado preferiu Barrabás e mandava crucificá-lo. Ele, com todo o poder de inclusive mandar tudinho ali naquela hora para o quinto dos infernos, né? Mas aí ele calado estava, calado ficou. Os que o julgavam atiçavam para que ele respondesse. Ele calado estava, calado ficou, porque Isaías diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Isso é suportamento da cruz, irmãos. Você está sendo condenado pelo que não fez. Você está sendo condenado inocentemente. Isso é levar a cruz que Jesus levou. Não é? Então o que acontece? Continua a sua saga. Continua o seu sofrimento. Continua ele levando a cruz. Continua o suportamento da cruz. Quando ele é inclusive desmoralizado, suas vestes são rasgadas. A religião pinta um personagem vestido. A história diz que ele foi despido por completo. Ficou nu. Para nós, na safadeza não, né? Mas na moral, tá nu é uma vergonha. E ser exposta à sua nudez,
é uma vergonha. Hoje a turma está andando nua por aí à vontade, né? Mas você é uma pessoa decente, uma pessoa moral, uma pessoa consciente, ter a sua nudez exposta, ninguém quer. A de Jesus foi. Isso é ele suportando a cruz, irmãos. Isso é ele suportando a cruz. Podendo fazer qualquer coisa para se livrar daquela situação, e não fez nada. O cara na cruz ainda diz assim para ele, vê. Oi, tu não salvaste a muitos? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ele nem deu atenção a esse elemento. Ele nem deu atenção a esse elemento. Porque é exemplo do cara que diz isso, ele fala dos soldados que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes. Aleluia, porque eles não sabem o que faz. Isso é suportar a cruz. Mas por que Jesus suporta a cruz? E ele despreza a afronta. E tudo isso, a afronta está aí também, né? Porque é uma coisa junto com a outra. Ele despreza a afronta. Tu não és o filho de Deus? Por exemplo, muitas vezes fora perguntado, tu não és o rei dos judeus? Tu não és o que salvaste a muitos? Tudo isso são afrontas. E ele podia, porque tinha o poder de resolver toda e qualquer parada, como ele ainda tem hoje o poder de resolver toda e qualquer parada. Mas ele quer que você também suporte a cruz e despreze as afrontas. Por isso que você tem que olhar para ele. Por isso que nós temos que olhar para ele. Jesus pode resolver, pastor? Pode. E por que ele não resolve? Porque tem coisa que ele quer que você suporte. Ele quer que você despreze muita coisa. Há um lema muito falso que circula no meu evangélico, que é só vitória. Aleluia. É mentira. É mentira, irmão. Aí o pastor Amaro agora é cru, o pastor Amaro é incrédulo, o pastor Amaro não crê. Não, eu sou crente com o pé no chão, eu sou crente com a cabeça no lugar, eu sou crente com as minhas atenções voltadas para a Escritura Sagrada. Tem coisa que Deus quer que eu suporte. Tem coisas que Ele quer que você suporte. Tem coisas que Ele quer que nós desprezemos. Não pessoas, mas afrontas. Amém? Se é que somos crentes para ir morar no céu. E observe o versículo. Assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus tinha um alvo. Jesus tinha um alvo que era voltar à glória celestial. Jesus tinha um alvo que era ver a salvação das nossas almas. Por isso que o profeta diz ainda, Isaías, que ele veria o fruto do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. E o fruto do seu trabalho era a nossa redenção, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo habitando em nós, nós indo morar com Ele na glória quando o plano da redenção se completar com o arrebatamento da igreja. Esse era o fruto do trabalho da sua obra, das suas mãos, da sua alma. Fazer com que nós fôssemos para o céu. Amém? Por isso que ele suporta tudo, por isso que ele despreza a afronta. Então, se você é crente para ir morar no céu, tem que ter Jesus como referência, paradigma, padrão, modelo, exemplo.
Amém, igreja? Uma palavra que também me veio ao coração para dizer nesta oportunidade. A gente chama de igreja, mas eu gosto sempre de separar que é denominação. Grupo que a gente faz parte. Não é um lugar de mar de rosas. Igreja não é mar de rosas. Infelizmente tem muitas pessoas que deixaram de congregar por causa de picuinhas, de leve trás, de disse-me-disse, de partidozinho, de grupinho dentro de igreja. Deixou de congregar e argumenta isso. Não justifica esse seu comportamento. Esses erros de muitos irmãos não justificam o comportamento de quem resolveu ser crente em casa. Você está gerando detrimento a um princípio bíblico que é de congregar. Hebreus 10:25. Se não dá para estar junto daquele grupo, vai para outro. Vai para outro. Ah, pastor, então eu vou dar a volta ao mundo. Dê. Mas não deixe de congregar. Não é possível que você não vai encontrar, como eu tenho aqui, 3 crentes que é uma benção. Se esses 3 não prestar misericórdia, eu vou para onde? Eu vou estar em outro canto. Mas eu vou estar congregando. Então não deixe de congregar. Não gere detrimento à palavra de Deus. Agora também, procure ser uma pessoa de fácil convivência. Porque tem pessoas que são difíceis realmente de conviver. E de repente o difícil de conviver sou eu em vez do outro. Não é? Então eu preciso também ser uma pessoa de fácil convivência. Louvado seja o nome de Jesus. Tem que ter esse reverb existencial, né? Tem que procurar sempre fazer a terapia do espelho. Se enxergar, se ver, procurar se conhecer, para poder, inclusive, se sarar. Mas não é fácil para o novo convertido. Você vai realmente ver e ouvir muita coisa, mas não deixe Jesus por nada. Não abra mão de Jesus por nada. Se você é uma pessoa dedicada, vão lhe chamar de fanático. Se você é uma pessoa que ainda a obra de libertação, de transformação, não se completou ainda, infelizmente, você ainda tem seus tropeços, você vai ser visto de banda por muitos irmãos. Muitos irmãos não vão lhe saudar com a paz. Muitos irmãos vão se distanciar de você. Mas quem morreu por você não foram esses irmãos, foi Jesus. Foi Jesus quem morreu por você. É Jesus quem perdoa seus pecados. É Jesus quem resolve seus problemas. É Jesus quem lhe cura das enfermidades. É Jesus que entende e lhe ajuda nos seus corres. Olha para Jesus. Você vai se deparar com muita coisa. Você vai se deparar com incompreensões, com um crente mal educado. É porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, diga-se de passagem. E às vezes até compromete, por exemplo, uma pessoa mal educada, né? Estava no mundo, não teve educação, foi criado como bicho. Tem muita gente que foi criado como bicho, sem educação, criado na rua. Era de rua, era garoto de rua, era menino de rua. Né? E não teve instrução de bons modos. Se converte. E às vezes essa pessoa não é reeducada nesses princípios sociais. Não é? Até para reeducar uma pessoa depois de velha é complicado. E acaba, às vezes, não necessariamente quem foi criado na rua, mas pessoas que foram mal educadas e que são mal educadas. Elas acabam tendo para os outros a sua conversão, a sua salvação, inclusive, comprometida. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o exemplo. De repente eu estou aqui, 52 anos de idade, fico mastigando com a boca aberta.
Aí a irmã diz, ó, pai, e é crente. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está entendendo? Vocês, de repente, vocês duas estão conversando, aí eu me meto na conversa, aí você olha para ela olha para você e diz assim, e é crente. Não tem nada a ver, eu fui mal educado, mas não tem nada a ver com ser ou não, crente, ser ou não, salvo. De repente eu ando arrastando os pés. Não aprendi a andar sem arrastar os pés. Então, isso acaba. E às vezes você não teve, a pessoa, você ou a pessoa lá, não teve modos de abordar. De abordar, de fazer uma pergunta, de tratar, de lidar com a situação, até de repente, depois de um favor, agradecer. Aí o novo convertido, às vezes, não entende também que isso já partiu de uma pessoa que já está na igreja há algum tempo, aí se sente ofendido com aquilo. Mas, rapaz, isso dependendo do grupo que for fazer parte é um problema, porque aí, de repente, a maioria do pessoal é assim. Né? A maioria do pessoal é assim. Isso tem nada a ver com pobreza, isso tem a ver com o meio social da pessoa. É fato, sociologicamente, o poder aquisitivo influencia, não é? De alguma forma na educação. Mas ser pobre não é ser mal educado. Eu sou pobre, mas recebi boa educação da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Não é? Mas, dependendo do grupo que você for fazer parte, você vai se deparar com algumas coisas que você vai ficar assim, estupefato, vai dizer, misericórdia, a igreja é assim, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É quando, por exemplo, uma pessoa que tem um recurso financeiro maior se converte a Jesus e vai congregar em um lugar de gente pobre, muito pobre. Mas digo muito pobre, mais pobre que nós. Essa pessoa, de repente, pode sofrer uma frustração na fé, porque primeiro, se alguns irmãos descobrirem que essa pessoa tem um dinheirinho, meu Deus do céu, vai pedir que só a misericórdia. Não vai pedir. Muitos vão explorar essa pessoa. Aí a pessoa vai ficar assustada, vai dizer, meu Deus. Né? Aí vai deixar o evangelho. Aí depois vai ficar dizendo, mas rapaz, os crentes é um bando de pidão. É um bando de pidão. É um bando de esmoléu. É bronca. É bronca. Acontece. Eu conheço pessoas que têm uma condição financeira melhor e já viveram situações como estas. E, de repente, algumas não querem nem mais saber de evangelho. Por causa de quê? De um grupo de irmãos que, infelizmente, não eram bem educados. Mas não estou dizendo que isso acontece só com quem é mais pobre que nós, não. Acontece do nosso nível e do nível mais acima também. Por causa de pessoas que aí é onde entra uma questão. A denominação não tem nada a ver com isso. Diretamente. Porque a pessoa chegou já com essa bagagem, como você disse, do mundo. A bagagem do mundo, Nininha, a gente agora inclui, né, no pote, que não é só a safadeza, é a mal educação também. A bagagem do mundo. E essa, para tirar, às vezes é mais difícil, porque ela é quase que imperceptível. Né? A gente só lida com essa bagagem da mal educação do outro na relação, no dia a dia, na conversa, na convivência. A gente vai percebendo que a pessoa é mal educada. E essa má educação pode fazer com que outros sejam afetados na fé. Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Se você tem alguma experiência, você que está me assistindo no Facebook, você que vai estar me assistindo no YouTube, tem alguma experiência, digita aí alguma experiência dessa, de ter sofrido uma abordagem, de repente foi impactado por alguém negativamente e você por pouco não deixou o evangelho.
E se você deixou, volte, né? E se você deixou e já voltou, glória a Deus. Mas afeta, irmãos. Já pensou se eu ouvisse isso e eu estivesse também na carne, porque é importante, volto a dizer, assim, espiritualizar, né? Só pode ser nego. Na época não havia essa ênfase de processo e tudo mais, mas veja que palavra para um caba novo convertido jovem. Se eu tivesse, como diz a minha avó, emprenhado pelos ouvidos essa palavra e ficasse triste, Felipe, por ter sido chamado de amostrado dentro da igreja. Porque a gente pensa que igreja, meu Deus, vai ser céu, vai ser uma bênção. E às vezes é onde você se depara com muitos conflitos. Não deixe Jesus. Não deixe Jesus. Eu vou para onde, pastor? Um monte de congregação, se for o caso. Ou então não ligue para essas coisas. Despreze a afronta. Deixe para lá. Deixe muita coisa para lá, meu irmão. Amém? Não é um hino, mas é uma música secular que diz: se o povo falar, falar, nem ligue. Nem ligue. Deixe o povo falar. Olhe para Jesus. Amém? Amém? O autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Procure se sustentar em Cristo. Pastor, onde está a questão do beabá da fé? Eu não sei se é agora o A, se é o B, ou se é o C que eu estou. Mas é uma palavra importante para quem é novo convertido. E deixa eu dizer, olhando para a gente aqui, ainda hoje a gente se machuca às vezes com algumas coisas. Não é? Tem um poeta que eu não vou saber cantar o hino dele agora, mas ele diz assim: um certo dia alguém chegou em minha casa e com licença me pediu licença para entrar. Eu disse: entre, cheio de amor no coração. Lhe mostrei uma poltrona para o mesmo se sentar. Eu lhe falei dos meus problemas e fraquezas. O tal me convidou para nós entrarmos em oração. Mas quando acabou aquele lindo momento, o mesmo saiu vendendo meu segredo para outros irmãos. Aí o refrão é o coro, né? Deixe falar, deixe falar, deixe falar. Deixe quem quiser falar. As pedras que aqui me atiram, se utilize delas para fazer um altar. Amém? E uma outra que ele canta, eu acho que eu cantei o coro errado, a música errada, mas no coro ele diz assim: estou decepcionado, não pensei que fosse assim entre os irmãos, mas não me deixe ficar prostrado. Então, acontece de ainda hoje, depois de muitos anos de crente, depois de muito tempo de crente, você viver situações que vão gerar decepção com o outro. Mas aí eu pergunto a você: quem foi que morreu por você na cruz? Quem é que lhe ajuda nos seus corres? Quem é que lhe dá vitória? É Jesus. Então não deixe Jesus por nada, porque Jesus não tem nada a ver com isso que fizeram e que fazem com você. Se você está afastado de Jesus por alguma coisa que algum irmão disse, por alguma coisa que algum irmão fez, por algum olhar atravessado, eu quero dizer a você que Jesus não tem nada a ver com isso. Aleluia. Ah, pastor Amaro, mas foi o pastor. Muito menos ainda. Porque se o pastor também não vigiar, o diabo usa ele. Não é não? Usa o pastor, usa o diácono, usa o presbítero. Sai usando quem der lugar. Porque percebeu em você uma sensibilidade também. Porque tem pessoas também que são muito sensíveis. Tem pessoas que também são muito não me toque. Aí eu me lembro da palavra que disse na administração passada: procure se estruturar.
Não só espiritualmente, mas também emocionalmente. Amém? Procure se estruturar psicologicamente. Procure se estruturar para suportar a cruz, para desprezar as afrontas. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente, irmão, que está deixando Jesus por causa de uma palavra, de um tratamento de um irmão, de um olhar do outro. Meu Deus. Pergunto, o que é que Jesus significa para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? O que é que Jesus significa para você? Não abra mão de Jesus por nada. Amém? Se agarre com Jesus. Leia Hebreus 12, verso 2. E olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Seja crente, aleluia, para ir morar no céu. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.